Olá, nono ano, boa sexta-feira a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de educação física. Hoje a gente vai abordar um tema que vocês gostam muito, pena que a gente não pode praticá-lo. Até o momento a gente nem tem espaço, nem estamos entre nossa sala, né, para poder praticar. E vamos esperar os próximos passos dessa pandemia para ver quando será o retorno das aulas. E melhor ainda, quando retornar às aulas práticas, né? Semana passada eu deixei com vocês uma atividade, vou deixar hoje uma orientação e vou marcar uma data para que os pais de vocês ou até vocês, não sei como é que vocês estão agindo, né? Quem é que está indo até a escola, mas vou marcar uma data para que vocês deixem essas atividades por escrito e respondidas lá na escola, tá bom? Aí eu passo, pego, respondo e quero avaliar o entendimento de vocês sobre o assunto de educação física, tá certo? Que aí eu vou medindo a capacidade de vocês de assim, ó, de uma hora para outra. Mas vamos embora, que é o que o tempo está nos permitindo. Ainda bem que nós temos essa ferramenta para a utilização das aulas e vamos aproveitá-las, tá certo? Então, o tema da aula hoje são os esportes coletivos, tá? Porém, antes de falar de esportes coletivos, a gente vai citar aqui o que são esportes, né? Para quem não sabe, os esportes eles se caracterizam-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos, né? Então ali quando está acontecendo um jogo, está acontecendo vamos supor que está sendo medido o desempenho entre duas equipes ou entre duas duplas, né? Porque aí, para se tornar coletivo, tem que ser a partir de duas pessoas. Mas aí a gente também tem o esporte individual, como a gente está vendo aí, por exemplo, na imagem. A primeira imagem a gente tem o exemplo do atletismo, tá? O atletismo ele é um esporte individual, mas ele tem oposição, né? Ele tem adversário. Outra pessoa que vai correr ao lado dele que é adversário do indivíduo. Tá certo? Então, assim, os esportes, eles são regidos por um conjunto de regras formais e institucionalizadas por associações. Significa que esses órgãos, eles são responsáveis por desenvolver regras e normas de disputas. O atleta em si, ou o time, ele não tem competência para fazer alteração de regras. Quando a gente vê um jogo acontecendo, vamos supor, um jogo da seleção brasileira, ali a gente sabe que tem regras, tem normas, né? A gente sabe que ali tem falta, tem regra de falta, tem regra de pênalti, tem regras para expulsão. Então, tudo aquilo ali tem regras, além de que o campo ele também tem regras, ele tem um tamanho apropriado e definido por esses órgãos. A bola ela também tem que ser uma bola adaptada para o esporte. Todo esporte ela tem uma bola diferente, tá? Salve aqueles que utilizam bola. Tem esporte que não faz utilização de bola, como é o caso do atletismo e da natação, que a gente também tá vendo aí, certo? Então, essas federações definem as normas de disputas e promovem o desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição, certo? Então, isso é a definição de esportes, né? O que caracteriza como esporte, tá bom? Aqui eu deixo para vocês uma imagem que eu quero que vocês observem, tá? Então, assim, a gente tá vendo o time da seleção brasileira feminina. A gente vê o quê? A gente consegue visualizar aí que a gente tem uma quantidade X de jogadores, né, de atletas. Todos eles estão padronizados, devidamente padronizados. A gente não tá vendo aí, mas eles fazem a utilização da bola, que a gente já conhece, a bola de futebol, né? Então, a bola ela também é padronizada dentro das regras necessárias ao esporte. Assim também, a gente vê que tem outros esportes, como handebol, vamos pensar em outro, rugby, né? Tem também o basquete, e a gente vê que são distintos, né? A bola é diferente, o padrão é diferente, né? A quadra, o local de jogo é diferente. Então, eu deixo aí essa imagem para vocês, tá? E os esportes coletivos.
Os esportes coletivos, para se tornar coletivo, ele tem a participação de 2 ou mais pessoas em oposição à equipe rival. O que é que isso significa? Então, assim, a gente tem um time que ele pode ser de 2 pessoas para cima, tá? De 2, 3, 4. Enfim, como a gente já falou, é definido pelos órgãos de federação, confederação. Então, assim, a gente está vendo aí a seleção masculina de futebol e a gente está vendo outra seleção aí ao lado, que é de rugby, tá? Mas aí é de outro país, tá certo? Então, assim, a gente vê que a gente tem um número maior de jogadores, de atletas, do que 2, tá? Então, são duas ou mais pessoas e eles estão em oposição a um outro time rival, tá? Como a gente vê, a seleção brasileira joga contra outro time. A gente vê aqui em Pernambuco mesmo, um time jogando contra o outro. Então, isso é o que caracteriza o que o esporte coletivo define. A gente tem definição como invasão e não invasão. O que isso significa? O de invasão, a gente vê na primeira imagem, esse time. O que é que significa? Significa que um time ele consegue adentrar no espaço de outro time. Então, ele consegue invadir o espaço de outro time. Tá? É como a gente vê no handebol, no futebol, no futsal, no basquete. A gente vê que um time ela consegue adentrar na área da outra. Que é até porque a gente tem o ataque, né? E esse ataque ele tem que ir para outra área, né? A área de oposição, para poder conseguir acertar o alvo. Como, por exemplo, no jogo de futebol, o atleta ele vai em busca do gol, tá? Então, ele está invadindo a área de outro time. Isso significa invasão. E o de não invasão é aqueles jogos aquele esporte que o atleta ele não consegue invadir, ele não pode invadir a área do outro time. Eu cito, por exemplo, aí o jogo do voleibol, tá? Que é onde a gente vê que cada time tem seu espaço delimitado e que um time não pode entrar no espaço do outro. A gente tem a rede aí que faz a separação dos 2 times e o ponto ele é lançado até a delimitação da rede, né? Então o atleta ele não pode avançar daquele espaço, certinho? Então esse é o não invasivo, tá? Os esportes coletivos eles têm organização, técnica e tática. O que é que isso significa? Todo esporte ele é organizado envolvendo a técnica e a tática. E assim ele desenvolve estratégia de jogo no ataque e defesa. A gente vê muito os times, né? A gente vê que o time tem seu técnico, não é isso? Então, assim, o técnico ele é o responsável por fazer essa organização de tática e técnica para fazer as estratégias de jogo entre ataque e defesa com os seus jogadores. Então, ali ele tem que montar a organização do time. O time, quando ele entra para jogo, ele já vai devidamente estruturado, já vai devidamente desenvolvido para aquele jogo, certo? Ele já vai com todas as técnicas e as táticas que o treinador desenvolve para eles, tá? A técnica é toda ação ou movimento executado durante o jogo que muitas vezes caracteriza o esporte. Eu vou citar para vocês o exemplo do futebol também, porque o futebol ele é o esporte mais conhecido aqui no Brasil, né? E é o que a gente vê mais jogos, vê mais desenvolvimento, tá? Então eu vou citar para vocês o drible no futebol. O drible ele é uma ação ou um movimento, que ele é executado durante o jogo, que é justamente uma técnica, tá? São os fundamentos daquele esporte. A gente tem no futebol, tem o drible, né? Tem o passe, que são desenvolvimentos de técnica, tá certo? Já a tática são estratégias utilizadas para realizar uma ação ofensiva ou defensiva. Então, como a gente está vendo, a tática são estratégias, né? Então, quando o time entra, ele sabe também as estratégias utilizadas, eles já sabem a posição. Quando a gente vai assistir um jogo de futebol, por exemplo, a gente vê que antes de iniciar o jogo, o narrador ele sempre mostra a montagem das equipes, onde cada posição vai estar, taticamente, certo? A gente vê a defesa, a gente vê o ataque, né? A gente consegue identificar a distribuição do time no campo, certo? Então, aí é que entra a tática. Vamos ver a próxima aqui.
Vamos falar agora sobre as características comuns dos esportes coletivos, que apesar de ser características comuns, a gente vê que cada uma são incomum uma da outra. Por quê? Um exemplo aí, o primeiro exemplo a gente colocou a bola. Então, a bola, ela tem diversos esportes coletivos, certo? Porém, cada esporte, ele tem uma bola diferenciada, é uma bola própria para cada jogo, certo? Cada esporte. Então, o handebol não tem a mesma bola do futebol, que não tem a mesma bola do basquete, que não tem a mesma bola do futsal, nem do voleibol. Cada esporte tem sua bola definida, cada bola tem um material e um peso definido para aquele esporte, certinho? Espaço delimitado, cada esporte também, o espaço delimitado ele é comum aos esportes, né? Porque cada esporte tem seu espaço delimitado, apesar de ser comum, cada área ela tem um tamanho necessário para cada esporte, certinho? Meta a ser alcançada, todos eles têm, né? Então, no caso do futebol, a meta é acertar o gol. No caso do voleibol, a meta é alcançar o chão do adversário, né? Dentro do espaço delimitado para o voleibol, certinho? Companheiros, né? Como a gente já diz, o esporte coletivo ele é a partir de 2 pessoas, então ele sempre vai ter, qualquer esporte ele vai ter um companheiro. Adversários, que é o que também define os esportes coletivos, sempre vai ter adversários. Arbitragem, que são pessoas responsáveis pelo jogo, né? Pelas punições, pela visualização do jogo como um todo, é a arbitragem. As regras, que a gente já falou lá, que são definidas pelas confederações, federações, né? E a transição, que está dentro, incluso aí na transição, a questão do sistema de ataque e defesa, né? Que a gente sabe muito bem que o ataque são os atletas responsáveis por chegar até o alvo do objetivo do jogo. Tá? No caso do futebol, o ataque ele é responsável por chegar até a área do gol e fazer o gol, né? No voleibol também o ataque chega até chega até a rede para poder fazer o ponto do voleibol. No basquete a gente tem a questão da cesta. Então, assim, cada esporte ele tem o ataque e tem a defesa. Tá? E a defesa é aqueles atletas responsáveis por não permitir que o adversário ele chegue a concluir o objetivo dele de ponto, ou de gol, ou do que seja definido o esporte. Então, a gente tem essas 2 equipes, tá? Aqui para vocês eu deixo uma imagem de um jogo de voleibol. Vou fazer a primeira atividade, né? Vou explicar para vocês. E vocês vão escolher 3 esportes e vai definir cada um deles, tá? Primeira coisa, eu vou definir se o voleibol ele é de invasão ou de não invasão. O que é que vocês acham? Eu já disse no meio da aula, não foi? O esporte voleibol, ele é não invasão. Por quê, professora? Porque os atletas, eles não invadem as áreas delimitadas um dos outros. Cada um tem sua área e eles não podem ultrapassar a área do adversário, certo? Então, é não invasivo. E o objetivo? Quanto ao objetivo, o objetivo é marcar o ponto na área delimitada dentro da área do adversário, certo? Esse é o objetivo, tá? E eu quero que vocês montem uma estratégia de ataque e de defesa. O papel de ataque e de defesa nos 3 esportes que vocês escolherem, tá? Então, aí, por exemplo, a gente vê que o ataque, ele fica na frente da rede, responsável para atacar quando a bola estiver até a proximidade do mesmo, certo? E a defesa, muitas vezes, eles ficam atrás aí na quadra, ou muitas vezes ele vai lá para frente da rede, que é quando a gente vê que eles fazem aquele movimento de botar a bola de volta para o lado do adversário. Tentar, a gente chama de bloqueio, né? No voleibol. Então, ele tenta fazer o bloqueio da defesa para mandar a bola de volta para a área do adversário, certo? Então, eu quero que vocês escolham 3 esportes e façam isso que eu acabei de falar. Dizer se ele é de invasão ou de não invasão, dizer qual o objetivo. Também preciso que vocês digam a área.
Então aí, por exemplo, a gente tem o vôlei de quadra, mas aí também pode ser jogado no vôlei de praia, certo? Então vocês vão fazer isso com os 3 esportes que vocês escolherem, tá? E fazer a montagem do ataque e defesa. Vocês fazem como uma história mesmo, pode escrever uma história, tá bom? E outra coisa é que eu vou deixar a indicação de um filme para vocês, vou tentar deixar na descrição aqui do YouTube, ou vou passar pelo WhatsApp para o grupo de vocês, quem tiver o grupo, tá certo? Para que vocês assistam, e eu quero que vocês avaliem o filme, tá? E me digam o que é que vocês acharam, o que é que vocês observaram quanto ao esporte coletivo, o que a gente falou na aula aqui, o que é que vocês conseguem ver em comum com o filme, tá certo? Então eu vou marcar com vocês e com a escola um dia que vocês possam ir, ou que o pai de vocês possam levar a atividade para que eu possa recolher lá, tá bom? Um abraço, bom final de semana a todos, lembrando de beber água. Terminou a aula, corre lá e vai beber água, tá? Lembra ao pai, à mãe, ao irmão, todo mundo de estar bebendo água. De fazer alguma atividade de movimentação para o corpo, a gente já falou sobre isso, e de cuidar da alimentação, tá certo? Até breve!